Então, essa questão, Paulo, ela é uma questão profunda. Eu tenho, na medida do tempo, com muitas dificuldades, porque a gente não tem tempo para ler, e se você vai ficando com uma certa idade, você não tem mais capacidade também de intelecção, de guardar conteúdos e elaborar um pensamento mais tranquilo. Então, mas o tempo nosso exige estudo. Por isso eu digo para vocês que estão aqui, o bom católico precisa de estudar. Estudar a vida dos santos, estudar. Tem um livro sobre a Eucaristia. Eu aprendi muito com esse livro. Certa vez, eu era bispo novo ainda, perguntei ao grupo de jovens da paróquia, onde eu estava visitando, o que eles estavam lendo. Aí uma menina, que hoje é freira, muito boa, ela disse: Daí nós estamos lendo As Excelências da Santa Missa de Frei Leonardo de Porto Maurício. Eu falei: que autor é esse? Eu não conhecia. E ela me trouxe o livro. E depois eu fui ler esse livro. É um livro de 1742, me parece, em que Frei Leonardo de Porto Maurício escreve uma carta sobre a Eucaristia ao Papa, me parece, Papa Clemente XII, XI, uma coisa assim. O livro é uma preciosidade, está aí. Agora mesmo, semana chegou para mim esse livro, que eu faço assinatura da Biblioteca Católica, mandaram para mim. Tem até um adendo que eles colocam sobre a Eucaristia, nesse livro, muito bom aqui, sobre os milagres da Eucaristia. Então, você precisa ler essas coisas. Porque muita coisa hoje que nós temos nas nossas livrarias católicas não serve para nada, a não ser para criar confusão. Então, você tem que ler coisas da tradição. Ler Santo Agostinho, ler Santo Tomás de Aquino, ler os padres da igreja. Esses livros hoje são acessíveis, tem até em PDF. A patrística está aí na internet. Se a pessoa baixa isso, imprime, um caderno e leia, precisa ter tempo para ler. É um desgaste intelectual, porque as mídias, hoje essa coisa, não deixa a gente ler, infelizmente. Mas se a gente leia, o livro é muito fácil o nome. As Excelências da Santa Missa, Frei Leonardo de Porto Maurício. Tá aí, é muito fácil. Só você entrar no Google, você acha, pode comprar no Amazon, em qualquer livraria, você compra, 4, 5 dias, chega em casa. Então, é preciso ler para conhecer. Você não tem como combater o inimigo se você não conhece o inimigo. O inimigo maior hoje chama-se Revolução Cultural da Nova Ordem Mundial. Padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho tem palestras boas sobre isso, para a gente compreender. E o contexto, ele não é muito bom para a igreja, porque há uma tentativa de desconstruir o cristianismo e o judaísmo do Ocidente. Porque a igreja, ela construiu a civilização ocidental. Com a nossa arte, com a nossa língua, com o nosso direito, com a nossa moral, com a nossa catequese, com a nossa teologia. Então, o Ocidente foi edificado em cima desses pilares cristãos que a Igreja Católica estabeleceu. Hoje nós somos uma sociedade fragilizada. Por quê? Porque essa mentalidade pagã, essa força da nova ordem mundial, ela está apaziguando as pessoas. Apaziguando. Os homens estão perdendo a firmeza máscula. As mães estão perdendo a força da feminilidade das mulheres. Aí você tem famílias extremamente fragilizadas, uma sociedade profundamente fragilizada por causa dessa mentalidade que vai colocando uma espiral de silêncio na cabeça das pessoas para você não acolher a verdade. O problema hoje é o problema da verdade. Nós não acolhemos a verdade. Porque há uma espiral de silêncio que, como se a verdade não existisse. É Immanuel Kant que manda hoje na cabeça dos universitários. A verdade não existe.
Só fazer um adendo com relação ao que o senhor falou, né? Hoje, eu estava conversando com um colega de trabalho, né? Ele é descendente de japoneses. A gente conversa bastante sobre alguns temas, né? E o que a gente percebe, assim, dialogando bastante sobre certas coisas, é que numa escola onde tem 10 crianças, a cada 10 crianças, somente uma criança tem o pai e a mãe casados na igreja. Ou casados, assim, às vezes nem casados na igreja, mas casados. Hoje a gente vê a realidade de pais solteiros e mães solteiras. Aí você vê situações que o menino cresce, uma menina, e você quer educá-lo ou colocar até com relação à fé católica, só que as crianças, a gente percebe com essas ideologias, Dom Adair, que não gostam de ser corrigidas. Isso aí está vindo muito forte com o anticristo, eu vejo pela minha criação. Eu agradeço ao meu pai muitas vezes ele foi bravo comigo, mas eu não fiquei calejado, não fiquei doente por causa que ele acabou fazendo algo assim. E hoje a gente vê uma sociedade que até tem o padre Adriano Zandonada Cançonova, ele fala muito sobre a síndrome de Peter Pan. O menino que cresce, vira adulto, uma menina, e ele continua tendo a mentalidade de uma criança. Hoje a gente vê muito isso. Então isso é uma dificuldade que a gente percebe na igreja, né? E principalmente hoje as pessoas não gostam de receber correção por causa dessas questões, estou vendo dessas ideologias do marxismo, do relativismo, essas coisas. O que o senhor tem a dizer sobre isso também? Não, é isso mesmo. Se você começar a ler o que é Antônio Gramsci, você começar a ler o que é a Revolução Cultural de Antônio Gramsci, fundador do comunismo, do Partido Comunista Italiano. Nasceu em 1891, morreu em 1936. Passou 10 anos encarcerado sob a ditadura de Mussolini e ele escreveu Os Cadernos do Cárcere. Ele abre um espaço para que depois a escola de Frankfurt, nos anos 70, vai trabalhar isso, como implementar o comunismo, o marxismo no mundo de uma maneira eficaz. Porque antes se pensava, vamos implantar o comunismo com o campesinato, com o pessoal campesino, com os proletários, com os trabalhadores, então vai tomar o poder, a luta de classe. Só que o pessoal, os camponeses, o pessoal simples que trabalha nas fábricas, tudo, é gente conservadora, que gosta de família, que gosta de rezar, que gosta de igreja. Isso não funciona. Então, Antônio Gramsci dá essa dica e o pessoal começa a trabalhar isso. Essa questão da revolução cultural. Nós vamos implementar a mentalidade comunista no mundo através da revolução cultural. E aí você tem Paulo Freire, essa coisa toda aqui, que vai trabalhar isso. E culturalmente como? Infiltrando essas mentalidades nas universidades, nas escolas, está tudo tomado no Brasil isso. Na mídia, tudo tomado. No Ministério Público, tomado. No Judiciário, tomado. Na igreja, tomada. E vai entrando em tudo isso. Então, essa mentalidade, que é exatamente uma mentalidade que desconstrói os valores cristãos judaicos. Isso tem muitas palestras boas. Eu sugiro vocês entrar no Brasil Paralelo, esse site muito bom, tem muito estudo, muitas palestras maravilhosas sobre essas realidades que abrem a cabeça da gente. Então, essa desconstrução, ela está aí. Ela está onde? Está no ar. Está na musiquinha que é cantada na escola. Está na musiquinha que às vezes se canta na catequese. Ah, mas então não tem. Mas tem uma coisinha ali que já vai entrando e que vai transformando a cabeça das pessoas. Eu comecei a questionar isso há uns 16, 17 anos, quando eu era pároco, que os meninos da igreja iam para a universidade, inclusive a católica, as universidades católicas, e voltavam ateus, voltavam os inimigos da igreja, com uma mentalidade de liberdade que não é própria do cristianismo. E, além do mais,
com toda a liberdade, fumando maconha, tudo. Aprendendo, não, no espaço universitário. Ou seja, a revolução cultural, ela entrou, ela está aí. E é isso que vai desconstruindo e fragilizando a pessoa humana. O nosso Ocidente está fragilizado. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos está totalmente fragilizado. Porque essa mentalidade, ela entrou e a mídia, e através da internet, isso foi replicado com muita força. Então, nós temos que fazer o quê? A contracultura, retomar a alta cultura da igreja, a arte, a música clássica, todo esse ambiente cultural, a espiritualidade, tudo, para combater isso. Isso vai se fazer o quê? Nos próximos 80, 120 anos. Não é de hoje para amanhã. Você tem que criar gerações. Então, começa com pequenos núcleos familiares, onde as famílias estão trabalhando corretamente seus filhos, escolas conservadoras, escola de homeschooling, em que você vai formando a consciência dos filhos para responder a esses desafios com a verdade cristã. Uma verdade cristã. Isso não se faz agora, gente. É um trabalho que vocês, leigos, vão fazendo com tranquilidade, com mansidão. Não adianta a gente querer tomar o mundo, porque o mundo foi tomado nos últimos 70 anos. 70 anos lacrando. E muitos países já acabaram. Já não tem mais volta. Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte. Não tem volta. Isso aí, a gente não sabe se daqui 200, 300 anos vão conseguir mudar isso. Porque é uma doutrinação, uma coisa diabólica. Então, a gente precisa fazer essa contrapartida a esse sistema de pensamento através da leitura, através do estudo, através da oração, da mística, recuperar tudo isso. Esse é o nosso movimento. E a gente não fica brigando com um padre, com um bispo, com lideranças que é de esquerda, que é teologia da libertação. A gente tem que ter paciência. O mundo está assim, e a gente tem que ir com o trabalho de formiguinha, devagar, trabalhando, para daqui 100, 120 anos, a igreja renascer. Porque a igreja ela não morre porque ela é de Cristo. Nós que estamos nela morremos, mas a igreja ela continua. E a igreja ela vai, o Papa Bento já falou isso, a igreja vai se definhar imensamente. Obrigado, doutora Kelly, a senhora entrou aí agora. Nós estamos falando dos assuntos que conversamos sempre. Então, a igreja ela tende a definhar por causa da Revolução Cultural Marxista. Porque o problema é a cultura. Eles acharam esse é o lugar onde mais você atinge as pessoas. É o teatro, é a música, é a leitura, é as performances, tudo isso você vai fazendo, você vai criando esse engodo na cabeça das pessoas e tirando as pessoas do caminho da verdade. É o relativismo.